Olá, muito boa tarde, finalmente sextou, é sexta-feira, minha gente. Todo mundo trabalha, estuda ali durante a semana, né? Esperando a sexta-feira pra dar aquela voltinha, pegar um clube ali, ó. Inclusive no calorzão aí, como que é aí, ó, parente? Ótimo pra gente namorar. É isso aí, o pessoal tava esperando só o final de semana. Sobe o som aí. Pra gente se beijar. Cara, essa música, o hit do verão 2019 é música chiclete mesmo. Veio lá do Egídio do Cruzeiro, hein? Ele, Fred, o rei dos stories, quem diria colocar aí o novo hit do verão. Mas olha, é sexta-feira, mas a gente tá aqui pra brincar, né? Infelizmente não dá pra pegar uma piscininha com amor, mas claro também trazer as principais notícias de Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais. A gente queria vir aqui fazer igual a Kátia, né? Fazer um churrasquinho, falar um pouquinho da vida dos famosos, mas tem muita notícia séria hoje aqui no Brasil Urgente Minas. E olha, no programa de hoje nós vamos mostrar que aumentaram os pedidos de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência aqui em Minas Gerais. Tem ainda a prisão de uma mulher suspeita de se apropriar do dinheiro destinado à caridade. Caramba, hein? Essa é pesado isso, hein? E tem a primeira parte, olha só, de uma entrevista exclusiva com o governador Romeu Zema, uma entrevista que foi feita aí com a nossa jornalista Inácia Soares, ela que é âncora, apresentadora do jornal Band de Minas. Então você vai conferir daqui a pouquinho um primeiro trecho. E olha, uma entrevista muito bacana, muito interessante, repleta de assuntos aí, como a gente sabe, da situação do estado de Minas Gerais, e tá repercutindo, hein? Ontem, quem assistiu o jornal Band de Minas já pôde conferir, né, esse trecho, algumas coisas que o Zema falou sobre pagamento de 13º salário, exoneração de funcionários. Tá muito interessante, você vai gostar de ver essa entrevista do Zema. Mas ó, como eu falo todos os dias aqui no Brasil Urgente Minas, é você que faz o programa junto com a gente. Então se você tem uma denúncia e quer participar do Brasil Urgente Minas, você vai mandar um Bandzap agora pra gente. O número tá aparecendo aqui na sua tela, é o 99772-7663. E gente, vamos bombar esse Bandzap. Manda aí sugestão de pauta pra gente, os problemas aí no seu bairro, na sua cidade. Pode elogiar o programa, pode reclamar, enfim. Manda uma mensagem que a gente está esperando. Ontem eu prometi que eu iria mandar uns abraços aqui, mas a gente acabou tendo uma overdose de notícias e aí não deu tempo, mas hoje nós vamos compensar e a gente vai mandar aí alguns recados que vocês mandam pra gente, beleza? Então vamos começar o programa de hoje e olha, começar com um assunto sério, um assunto que a gente já vem falando ao decorrer das semanas, que cresceu nos últimos 3 anos o número de pedidos de medidas protetivas por mulheres vítimas de violência doméstica. Só no ano passado, mais de 38 mil processos chegaram à Justiça Mineira. A Vanessa Nício conta pra gente. As marcas pelo corpo testemunham anos de sofrimento e violência. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que as agressões começaram com palavras ainda nos primeiros anos do relacionamento. No começo foi tudo muito bem, mas de repente ele começou já a me agredir psicologicamente, até chegar a quebrar a casa toda, me dar tapa pra cara, soco. Em uma das ocasiões, o ex-companheiro usou um facão para machucá-la. Ele simplesmente pegou o facão e começou a me bater. Tudo que ele via na frente, ele jogava pra cima de mim. Uma forma dessas mulheres se protegerem é pedindo uma medida protetiva contra o agressor. E o número de vítimas que recorrem à justiça tem aumentado. Segundo o Tribunal de Justiça, de janeiro a dezembro de 2018, mais de 38 mil pedidos de medida protetiva foram encaminhados aos juizados especializados em violência doméstica. Desde 2016, já são 111.915 casos, um aumento de quase 2.500 pedidos nesse período. Eu acredito que isso se deve pelo fato das mulheres hoje em dia terem uma compreensão melhor e elas estão sendo mais acolhidas, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela fez com que as mulheres criassem coragem e fossem atendidas por outras mulheres. Então, isso facilita. Mulheres que muitas vezes são vítimas da prepotência e brutalidade destes parceiros. A maioria deles são psicopatas, né, sociopatas, são narcisistas. Então, ele acha que ele é dono da mulher.
e que ele pode fazer o que ele quiser. E a magistrada tem autoridade para falar sobre o assunto. Por mais de uma década, ela também sofreu com as agressões físicas e verbais de um ex-companheiro. Nas primeiras semanas, ele já começou a me agredir. Ele pegava meus cabelos, amarrava assim na mão e me levava e me esfregava meu rosto no espelho. Só nos 15 primeiros dias de 2019, 7 casos de feminicídio foram registrados no estado e estão sendo apurados pela Polícia Civil. Os casos, não só de feminicídio, vem aumentando, né? A própria violência física também vem tendo aumento nos últimos anos, a violência psicológica. Cerca de 800 atendimentos são realizados mensalmente nessa delegacia especializada em violência contra a mulher. Números que poderiam ser ainda maiores se todas as mulheres agredidas denunciassem o companheiro. Às vezes a mulher espera violência física, uma tentativa de feminicídio, né, para procurar, para pedir providência. Ou às vezes nem consegue pedir a denunciar na delegacia de mulheres aí, no caso de feminicídio. Então a orientação é essa, é procurar desde a primeira violência, seja qual violência for. Tá certo, excelente é o que a delegada disse, e eu quero pegar como exemplo o que a juíza que apareceu aí na nossa matéria, o que ela acabou falando. Por quê? A gente está falando sobre violência contra a mulher, casos de feminicídio, tentativas, né, de feminicídio, quase todo dia, quase toda semana. E a gente vai continuar falando. A gente quer falar mais. Por que a gente quer falar mais? Porque quando a gente fala de uma matéria dessa, que cresceu o número de pedidos, não necessariamente nós tivemos um aumento no número de casos, mas a gente percebe que a mulher está ficando mais encorajada. A mulher está começando a ver e pôr em prática o respeito que ela merece. A gente está vendo algumas fotos aí de mulheres que foram vítimas aqui no estado de Minas Gerais de feminicídio esse ano. E foram muitas mulheres. Então nós tivemos um crescimento aí que cresceu o número de pedidos de medidas protetivas e a gente fica muito feliz por isso, muito feliz. Claro, os casos podem estar aumentando, podem estar. O André estava contando aqui que já são 7 casos de feminicídio esse ano. Isso fora agressão. Nós estamos falando de casos que mulheres morreram, que foram mortas por homens. Geralmente é a mesma história. Ex-companheiros que se acham donos das mulheres, né? Que acham que a mulher é um pedaço de carne, que é propriedade dele. Muitas vezes, esses caras, né, que se rotulam como homens, como os machões aí, não aceitam o fim de separações de términos de relacionamentos e acabam cometendo umas barbaridades como essa. Que bom que cresceu esse número de pedidos. A gente torce para que cresça ainda mais. Que fique bem claro, talvez os números não estejam aumentando, mas a gente percebe que as mulheres estão cada vez mais encorajadas e a imprensa fica feliz por poder ter a oportunidade de mostrar isso e brigar cada vez mais pelo direito das mulheres. E olha, agora a gente vai te mostrar que uma mulher foi presa suspeita de agredir o filho de 4 meses. Escuta bem, presta bem atenção nisso. Essa mulher ela foi presa, ela está sendo acusada e ela é suspeita de ter agredido o filho de 4 meses até a morte. Esse crime bárbaro aconteceu ontem à noite na cidade de São Gotardo, na região do Alto Paranaíba. A mãe alegou para a polícia que amamentou a criança e a deitou no berço de barriga para baixo e que ele teria sufocado. Mas os policiais verificaram que a criança tinha hematomas por todo o corpo. Familiares contaram que a mulher tem passado por problemas psicológicos. Talvez esse seja o ponto X da questão, né? Uma ocorrência de maus tratos já havia sido registrada no final do ano passado e o Conselho Tutelar acompanha o caso. Olha, como eu disse que esse é o X da questão, que quando a gente fala de uma pessoa que está passando por problemas psicológicos, isso é muito sério, né? A gente vê com o decorrer do tempo que as pessoas também vão entendendo um pouco mais sobre isso, né? Vamos pegar um exemplo da depressão, que até algum tempo era uma bobeira. Hoje a gente vê que talvez seja o mal do século, uma doença muito grave. E aí a gente teve esse relato de que a mulher poderia estar passando por problemas psicológicos. Se esse for o caso, essa mulher precisa de um tratamento urgente. Agora, isso tem que ser muito bem apurado. Porque para chegar a um ponto de matar o próprio filho de 4 meses de idade, o que quer dizer? Para fazer a criança não sei se salvo problemas psicológicos. E é aí que a polícia vai fazer o seu brilhante trabalho como sempre. Passou a ter esses problemas psicológicos a partir de quando? Porque olha, gente, pensa aqui comigo. Uma mãe, e a gente sabe o que representa o sentimento, o amor de uma mãe com um filho.
ela espancar uma criança de 4 meses, olha, não é bom a gente nem ficar pensando muito, mas a gente vai seguir acompanhando esse caso e nós vamos saber aí com o decorrer dos dias, com a investigação da polícia, se realmente foi algum surto psicológico, né? Ou se realmente essa mulher é mais uma criminosa que merece ficar atrás das grades. Olha só, agora 4h09, está só começando o Brasil Urgente Minas, muita notícia ainda hoje aqui no programa dessa sexta-feira. E agora a gente vai te mostrar que uma mulher, olha só, essa é outra, hein? Hoje o programa também, a gente falou de feminicídio no começo, até a mulherada tá aprontando aqui que, olha, uma mulher foi presa suspeita de se apropriar de dinheiro destinado à caridade e de fraudar cheques aqui em Belo Horizonte. De acordo com as investigações, ela realizava campanhas falsas para comprar cadeira de rodas e sopas para asilos. Meu Deus do céu! O ser humano também, para fazer umas crueldades, ele se aproveita de cada situação, não dá para acreditar. A suspeita também administrava uma empresa de condomínios e falsificava assinaturas em cheques. Estima-se, olha só, hein? A estimativa é um prejuízo de quase R$300 mil. O JR, coloca a matéria aí, quero ver a matéria do Diogo Ramalho. Vamos conferir. Segundo a polícia, os golpes começaram no final de 2014 e as investigações em junho do ano passado. 2 sócios da empresa administradora de vários condomínios em Belo Horizonte desconfiaram de desconto no seu fluxo de caixa de volume exagerado de cheques no valor de aproximadamente 450 mil, e a partir daí nós começamos a investigar se haviam outros cheques que haviam sido descontados com apenas uma assinatura dos sócios, sendo essa assinatura também falsa. De acordo com as investigações, Andréia Amorim, de 54 anos, era gerente financeira de um grupo que administra condomínios em BH. Ela passou então a desviar dinheiro, descontando cheques em uma casa lotérica no bairro Floresta, em que um dos donos é amigo dela. Esses cheques seriam para pagar despesas de funcionários e condomínios administrados pelo Grupo Eleva. Esses cheques precisavam serem assinados pelos 2 sócios da administradora de condomínio, e era ela que repassava para esses 2 sócios. Ela passou a não repassar e ela mesma assinar estes cheques. Ato contínuo, ela ia na casa lotérica, descontava esses cheques, porque um dos sócios da casa lotérica é amigo pessoal dela há mais de 20 anos, então tinha uma credibilidade e já tinha uma confiança nela de que esses cheques não iriam voltar, portanto iriam ser devidamente compensados, e ela retirava esse montante desse dinheiro da casa lotérica, justamente gerando a lavagem de dinheiro e distribuindo esse dinheiro de maneira particular com ela, com alguns familiares, compras de objetos pessoais, possivelmente o veículo dela foi apreendido. Depois da prisão de Andréia, o próximo passo da investigação é apurar o envolvimento da casa lotérica e se algum amigo ou familiar ajudado por ela sabia do esquema. Vários parentes podem ter sido beneficiados com esse dinheiro, mas muitas vezes os parentes não sabiam que esse dinheiro era oriundo desse desvio de fluxo de caixa na empresa no qual ela trabalhava. Mas a polícia contou que não era apenas no ramo de condomínios que a suspeita aplicava golpes. Em sua rede social na internet, ela pedia doações em dinheiro para comprar equipamentos e mantimentos para instituições de caridade, mas embolsava a grana. As doações eram justificadas em redes sociais através de notas fiscais que ela falsificava. Notas fiscais essas que ela obtinha junto à empresa na qual trabalhava. De acordo com a polícia, ela movimentou cerca de 5 milhões de reais, chegando a lucrar mais de R$1 milhão. Ela também falsificava documentos para justificar as supostas doações que ela fazia de cadeiras de rodas e cestas básicas. Isso só mostra o intuito criminoso dela. Então, é um outro crime que era praticado paralelamente ao desvio maior, mas que mostra a continuidade delitiva e os objetivos escuros dela. Quando ela utilizava a casa lotérica para realizar a lavagem do dinheiro, ou seja, descontava os cheques na casa lotérica, o volume de dinheiro que ela tinha em mãos era muito grande, então ela poderia compensar um condomínio com o outro no pagamento desses prestadores de serviço, desses funcionários. Então, quando o condomínio ia detectar a fraude, ela recompensava esses valores na conta bancária do condomínio, porque
porque ela tinha uma logística financeira que já determinava esse critério, uma vez que ela era gerente financeira da empresa, do grupo. Olha, eu vou até chegar um pouquinho mais perto, o Harrison Bauer vai chegar aqui com a gente, que eu vou parafrasear um novo filósofo, né? Que todo mundo já conhece bem, que é o presidente Jair Bolsonaro. Vagabunda. É exatamente isso. Por enquanto ela é suspeita. Foi presa suspeita, né, de estar cometendo esse tipo de crime. Vocês têm noção? Eu estava falando agora para você imaginar o que passaria pela cabeça de uma mulher dela conseguir matar o filho, né, espancando uma criança de 4 meses. Agora, uma mulher se apropriar da desgraça dos outros, dos problemas das pessoas, usar idosos que precisam de, né, remédio, de comida, de roupa, pessoas em cadeiras de rodas, falar que ia conseguir ajudar uma pessoa para embolsar o dinheiro. Não dá. O que passa na cabeça de um ser humano como esse? Me explica. Ter a coragem, a capacidade de fazer uma coisa dessa. Realmente eu disse e vou repetir, ela é suspeita. Ela vai ser julgada ainda, né? Vai passar por todo um longo processo ainda. Mas é uma vagabunda. Sem vergonha na cara. Vamos lá? Agora 4 horas e 14 minutos e olha, um homem suspeito de abusar da enteada foi morto a tiros ontem à noite na região centro-sul aqui da capital. Segundo a Polícia Militar, Ednei de Oliveira Alamino, tá aí a cara dele na sua tela, de 41 anos, foi baleado 14 vezes. A menina de 13 anos chegou a fugir de casa. A menina, ela tem 13 anos, né? E chegou a fugir de casa. Ela contou aos policiais que os abusos vinham acontecendo há cerca de 3 anos. A polícia suspeita que a morte tenha sido uma vingança de traficantes que reagiram em nome da comunidade. Ninguém gosta de nenhum tipo de bandido. Mas já perceberam que, como é importante ressaltar, ninguém gosta de marmanjo, de cara covarde que abusa de mulher, cara. Ninguém gosta, todo mundo tem raiva disso, ódio disso. Até os próprios vagabundos têm raiva disso. Ainda mais quando é uma criança. É lógico, óbvio, que a gente não apoia o assassinato dele, né? Ninguém pode julgar ninguém é juiz, ninguém é Deus, ninguém é nada. Então é lógico que a gente não aceita, mas é só para mostrar, para ressaltar aquilo que eu falei no começo do programa. Isso está muito por fora, ninguém gosta desse tipo de atitude. E a partir de agora, então, esse caso vai ser investigado, mas esse aí, como eu disse, não gostamos da morte dele, mas com certeza esse não vai mais abusar de criancinha não. E olha, vai ser enterrado amanhã o corpo do professor do Instituto Federal de Minas Gerais, que morreu após ter sido espancado no último domingo. A gente até falou um pouquinho sobre esse caso aqui ontem, em Ouro Preto, na região central do estado. De acordo com os familiares, Haroldo de Paiva Ferreira foi velado em Ouro Preto até o início da tarde e agora segue para a cidade natal dele, Paraguaçu Paulista, em São Paulo, onde será enterrado. O professor foi encontrado espancado dentro de casa após uma vizinha achar estranho a porta da casa estar aberta durante toda a manhã. De acordo com a Polícia Militar, ele estava no chão do quarto com a cabeça e o rosto feridos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito Rafael Luiz de Oliveira, que você tá até vendo ele aqui, ó, atrás de mim, ele foi encaminhado para o presídio de Ouro Preto após ter confessado o crime. A polícia ainda não sabe a motivação das agressões. Haroldo era professor na área de artes e lutava contra a homofobia. Ele foi homenageado pelo movimento itabiritense de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, movimento LGBT, que agradeceu a contribuição a Haroldo, aos alunos e à sociedade ouropretana. Em nota, o IFMG lamentou a morte do professor e todos nós lamentamos. A gente já tem um réu confesso, né? Ele já confessou o crime. Agora, o que a gente ainda não sabe são os motivos que levaram ele a cometer isso. As principais causas, né, que estão sendo investigadas: o latrocínio, o roubo seguido de morte e o que eu disse ontem, que não está descartado, que é o crime de homofobia. Que vou repetir: quando alguém como esse professor luta pelos direitos da minoria, isso incomoda demais. Então a gente vai seguir acompanhando esse triste caso. Todos nós lamentamos desse professor que infelizmente foi assassinado. Agora vamos nessa, 4 horas e 18 minutos e olha, um corpo foi encontrado hoje boiando no Rio Arrudas, próximo ao bairro Calafate. Os bombeiros retiraram a vítima, que já foi identificada. O Diogo Ramalho mostra mais pra gente. O corpo é de Luiz Fernando Pereira, de 47 anos. Segundo a polícia, uma pessoa passava pelo local,
viu o homem caído lá embaixo no Ribeirão Arrudas e chamou a PM. Passou um transeunte, né, aqui na Avenida Tereza Cristina, solicitou o Corpo de Bombeiros após ver a situação ali e o Corpo de Bombeiros chegou, resgatou o corpo, né? Por enquanto não tem perícia, a gente está aguardando a perícia chegar. Né? E até o momento são essas informações que a gente tem. No local onde o corpo foi encontrado, havia muito sangue. Uma marca de agressão, perfuração, o que deu para perceber no corpo? Apenas sangue na região da cabeça mesmo. Bom, gente, agora são 4 horas e 19 minutos, 4h19, e o Brasil Urgente Minas está só começando. O André Salles acabou de me falar que o WhatsApp já está daquele jeito que eu gosto, bombando. Muita gente aí mandando a sua sugestão de pauta, falando do programa. Participe você também aqui do Brasil Urgente Minas. Me conta aí, qual cidade que você está acompanhando o nosso programa? Manda um WhatsApp, está aparecendo aqui na tela, é o 997727663. Eu vou para um rápido intervalo comercial, olha, é coisa rápida mesmo. E na volta eu já vou mandar uns abraços aqui para vocês, tá bom? Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas no ar, agora 4 horas e 23 minutos. Rapidamente um recado muito importante, porque eu, Harrison Bauer e Nicolas Gabriel conversávamos aqui sobre a questão de pedras no rim, bem aleatoriamente durante o intervalo. Então a dica do trio aqui do estúdio é: beba muita água, porque as histórias aqui, olha, não estavam nada legais. Mas olha, agora vamos seguir em frente, porque eu tinha prometido, né, que ia mandar uns abraços aqui. E olha só, muita gente participando. Vem recado lá do interior do estado. A Marlene, da cidade de Cristais. O Carlin de Itaúna, Armina de Sete Lagoas, Helenice de Montes Claros, a Marli de Ipatinga, Cid e Rejane de Divinópolis, terra de Everton Guimarães, a Edna de Juiz de Fora, e olha, aqui na região metropolitana também, Brasil Urgente Minas, chegando aí para todo mundo. Olha só, o Ismar de Pedro Leopoldo também mandou uma mensagem pra gente, o Vicente de Betim, Paulo Divino de Vespasiano, aqui de Belo Horizonte, o Geraldo do Nova Sintra, a Flávia do bairro Estrela d'Alva, enfim, uma galera mandando mensagem pra gente. Como que é, Fabrício? Aquele abraço de toda a equipe do Brasil Urgente Minas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós vamos então até às 5 horas da tarde e agora, olha só, nós vamos falar sobre política. Eu tinha falado na abertura do programa sobre a entrevista, né? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, disse em entrevista exclusiva à TV Band Minas que ainda não tem uma data para encerrar o escalonamento de salário dos servidores, algo que a gente vem falando aqui bastante também, e que ele pretende pagar o 13º salário ainda neste ano. Né? O ano está só começando, mas ainda este ano ele pretende pagar o 13º salário, mas sem data. Então você vai ver agora o primeiro trecho da entrevista feita pela jornalista Inácia Soares. Ela gravou com o Romeu Zema, na qual ele também comentou sobre outros assuntos. JR, bota aqui na tela, vamos acompanhar então a entrevista da nossa âncora Inácia com o Romeu Zema. Governador, o senhor acaba de voltar de Brasília de uma reunião muito importante com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na segunda-feira técnicos do Tesouro Nacional estiveram aqui em Belo Horizonte, na cidade administrativa, para fazer um apanhado de informações sobre a situação do governo. A gente já pode falar aí, já dá para prever uma data de fechamento de algum acordo de renegociação da dívida? Inácia, ainda não. Eles estão levantando os números. Posso te dizer que é uma quantidade enorme de dados que tem de ser levantadas. Eles devem retornar aqui mais algumas vezes. Eles, quando em Brasília, têm nos pedido dados e ainda não há uma data. Mas o que eu posso te adiantar no momento é que os números preliminares que estão sendo levantados são muito piores do que a expectativa, o que é uma notícia ruim, mas é a verdade. Um fato, né, que nós, inclusive, já de certa maneira noticiamos, é que o governo anterior, que falava que comprometia 60% da arrecadação com a folha, na verdade esse número é 80%. Então tem uma diferença aí muito grande, o que prova que a situação do Estado é bem mais grave do que aparentava. Mas mesmo em uma versão aí otimista da sua parte, governador, e da equipe, dá para imaginar que nos primeiros 6 meses se chegue a pelo menos a um prenúncio de um acordo? Com toda certeza. A nossa expectativa é que em meados do ano isso tudo já esteja costurado com o governo federal. Agora é sabido que o governo federal faz exigências aos estados aí na possibilidade da renegociação dessa dívida.
Inclusive, aí, entre as exigências, impedimento de reajustes salariais. E a minha pergunta para o senhor é como lidar com a insatisfação crescente dos servidores, né, que vem aí de 3 anos de parcelamento de salários. O senhor está preparado para greves, por exemplo? Inácia, nós vamos tentar fazer o possível e o impossível para que o servidor não seja atingido. O governo federal realmente tem uma série de exigências, mas eu quero estar fazendo mais do que o solicitado em vários pontos para que o servidor seja atendido naquilo que for possível. Eu vejo que é um público sofrido, que já está com esse parcelamento, como você mencionou, então eu quero trazer um pouco de alento, um pouco de boas notícias para esse público que está carecendo muito. A equipe de transição fez aí um diagnóstico que tem uma expectativa de que o seu governo vai lidar aí com um rombo de 100 bilhões de reais nos próximos 4 anos. E isso se medidas drásticas não forem tomadas. O que a gente pode dizer para o nosso telespectador, governador, de medidas já tomadas que possam minimizar esse risco tão grande para o Estado? Eu quero dizer que esse número de 100 bilhões que você citou, ele ocorreria caso as coisas continuassem tomando o seu número natural. Mas nós, logo no primeiro dia de governo, exoneramos todos os cargos comissionados e estamos tendo de reconduzir alguns que ocupam cargo de chefia e assinam documentos de algumas unidades que não podem parar, mas já é um primeiro passo. E estamos reduzindo de forma muito substancial em todas as autarquias e entidades governamentais. Eu ainda não tenho esses números, mas daqui a pouco tempo nós podemos, com certeza, chegar a 10, 15, 20 mil cargos eliminados dentro do nosso governo, o que vai gerar uma economia substancial e que vai ajudar a estar pagando quem realmente trabalha. Agora, falando desse assunto aí de eliminar cargos de demissão, nós tivemos aí o remanejamento de mais de 800 comissionados que estão voltando ao quadro do governo. Isso foi um erro de dimensionamento, um erro de entender, talvez, a importância de cada um para o funcionamento da máquina? Não, eu te diria que foi necessário porque nós não podíamos assumir a tarefa de irmos analisando todos os 6 mil comissionados. O que nós optamos foi o seguinte: vamos cortar todos e vamos depois reconduzir aqueles que são necessários. Então, em vez de estarmos analisando 6 mil casos, nós acabamos tendo de analisar apenas algumas centenas. Agora, governador, o 13º salário não foi pago e o senhor disse que não tem condição de pagar tão cedo aí. Mas depois de 15 dias do governo, já dá para o senhor ter uma dimensão mais clara de uma data prevista para, pelo menos, o pagamento do 13º? Inácia, nós estamos ainda levantando, já demos uma previsão da folha de pagamento de janeiro, que é a prioridade, e já apresentamos as datas, e quero muito que esse 13º seja pago ainda dentro desse ano, é o que eu gostaria muito, mas não quero afirmar nada sem antes nós termos certeza que isso vai ser possível, mas eu quero muito chegar para o funcionalismo e poder dar essa notícia breve. Estamos levantando os números e vamos dar total transparência. Quero deixar muito claro para o funcionalismo, nós não vamos reter recurso porque não tem motivo, queremos colocar em dia e deixar quem trabalha no Estado satisfeito, mas também não temos condição de criar recursos se esse recurso não existe. E em relação ainda ao pagamento do funcionalismo, a gente vai completar agora em fevereiro 3 anos sequenciais de escalonamento. Dá para, logo que o senhor venceu as eleições, o senhor chegou a dizer em uma entrevista ao Canal Livre da TV Band que o senhor imaginaria que o atraso poderia até se estender por mais alguns dias, além de 30, um pouquinho mais, 35 dias ou até mais. O senhor já consegue pensar no fim do escalonamento ou isso também não dá para prever agora? Inácia, também não dá para prever. O salário de dezembro que nós pagamos em janeiro ainda foi escalonado, muito provavelmente o de fevereiro também será, porque há essa falta crônica de recursos no Estado. Mas com a renegociação com a União, com a entrada de recursos nos cofres do Estado, eu espero que por volta de meados do ano essa situação
venha fazer parte do passado. É uma notícia que eu gostaria muito de dar. Nós também, com certeza, nossos telespectadores gostariam de ouvir. Um outro ponto ainda nessa questão da renegociação da dívida aí, com o governo federal em relação à folha de pagamento, que não poderá crescer, é outra exigência normal desse tipo de acordo. O tamanho da máquina hoje, pelo que o senhor já viu, é um tamanho bom? O senhor acabou de falar aí que o antigo governador, Fernando Pimentel, do PT, comprometeu cerca de 80% dos recursos do Estado com a folha. Que tamanho seria ideal de máquina, de quantidade de servidores para gerir o Estado de Minas Gerais? Inácio, eu posso te dizer o seguinte, em todo órgão federal que eu tenho visitado, o Estado de Minas é sempre elogiado. Nós temos uma estrutura administrativa robusta, que funciona bem, com gente muito qualificada. Agora, a dimensão de quantidade de pessoas nós ainda não temos, mas dá para ver que há, como existe em toda organização pública no Brasil, muita gente que está ali por alguma questão política e não porque de fato exerce uma função. Eu espero que, questão aí de alguns meses, nós tenhamos já feito esse enxugamento e vamos ter condição de apresentar um número efetivo. Mas, igual te falei, eu penso que é coisa de 10, 15, 20 mil pessoas que nós vamos estar enxugando na máquina. Em vista de uma população aí de quase 450 mil, não é tanta coisa, mas vai ajudar. Vai dar para pagar um 13º a cada 2 anos essa economia que nós vamos fazer. Governador, eu queria saber agora um pouquinho da sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor ontem em Brasília também se encontrou com ele. Ele tem uma dimensão muito clara da crise que assola os estados brasileiros. Em relação a Minas, isso toca Jair Bolsonaro? Ele tem a vontade de acelerar de alguma forma esse processo junto ao Tesouro Nacional de renegociação da dívida? Eu te diria que essa questão está mais a cargo do ministro Paulo Guedes, com quem eu tive ontem até por mais tempo, que é o ministro da área econômica, e há um total comprometimento do governo federal em equacionar essa situação de Minas, mas lembro que eles deixaram muito claro, a situação de Minas Gerais hoje é a pior de todos os estados do Brasil. Nenhum outro estado do Brasil está comprometendo 80% da folha como Minas Gerais tem comprometido. E também deixaram claro o seguinte, o esforço do governo federal nesse momento é para levar para o Congresso as mudanças que o Brasil como um todo precisa, principalmente a reforma da Previdência. Então, o foco deles nesse momento é essa mudança, essa reforma na Constituição, nas leis federais. E, no segundo momento, estarão juntos. Mas nós já estamos conduzindo esse processo aí de renegociação da dívida, os levantamentos necessários. Mas há muita boa vontade, isso aí é inegável. O presidente Bolsonaro é uma pessoa extremamente acessível, simples, como nós aqui. Tá certo, uma conversa direta, né? Exatamente. Governador, outro assunto que foi motivo de conversa lá em Brasília ontem foi a questão aí das BRs, principalmente pensando duas aqui da nossa malha viária em Minas Gerais, a 381 e a 262, que são BRs problemáticas, né, até com o apelido de rodovia da morte, a 381. Mas a gente sabe que o governo federal não tem orçamento previsto para investir. O que se pretende? Como é que o senhor pretende melhorar essas duas estradas que são tão importantes para o escoamento da produção? Vamos pegar principalmente o caso da 381. Nós queremos que o governo federal, dentro do possível, coloque mais recursos e já estamos estruturando uma forma de agilizar a conclusão dessa duplicação, porque se ela continuar no ritmo em que está, vai levar mais 20 anos. E nós não queremos que as pessoas continuem enfrentando congestionamento, perigo, e com isso nós vamos estar analisando uma forma de parceria público-privada, alguém que conclua essas obras com mais rapidez, alguma empresa, e que passe a cobrar um pedágio devido ao investimento feito. Então, a nossa prioridade vai ser encontrar uma solução. Já temos aqui na nossa Secretaria de Infraestrutura pessoas dedicadas a esse projeto. Nosso assunto agora é a segurança pública. Eu quero falar do decreto de flexibilização de posse de armas que foi assinado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. As polícias civil e militar, de alguma forma, já estão pensando em se preparar de forma especial para lidar com um cidadão que daqui a pouco vai poder estar entrando aí nos boletins de ocorrência, tentando defender a sua casa de bandidos. Qual que vai ser a abordagem para esse tema?
Eu te diria que está um pouco prematuro, porque o que foi anunciado por hora é simplesmente a mudança. Hoje o cidadão brasileiro, de toda maneira, ainda se encontra desarmado, mas é algo que a nossa área de segurança já está analisando para ver qual o impacto isso vai ter. E com certeza vai mudar bastante, porque nós ficamos aí numa situação sem armas durante 15, 20 anos praticamente. Já tem um bom tempo que o brasileiro está desarmado, exceto, lembrando, os bandidos. O brasileiro do bem, né? O brasileiro do bem, Eu sou totalmente favorável a essa mudança, é a pessoa ter liberdade. Quem quer, tem a sua arma. Quem não quer, nós respeitamos a opinião também. Eu não quero, mas respeito quem quer. Tá aí, então, a entrevista exclusiva do governador aqui do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele falou com a Inácia Soares. A gente teve lá também a presença do Juversi, diretor do Jornal Metro. A nossa diretora de jornalismo, Fantine Godoy, também esteve por lá. Olha, óbvio, quando a gente traz uma entrevista como essa, né, é para você aí de casa tirar suas conclusões. O que a gente pode falar é, claro, que a situação de Minas Gerais é conhecida há muito tempo. O estado passa por uma crise que talvez nunca se imaginou algo parecido, nunca tenha passado por algo parecido. E a gente vê que pelo menos existe um bom empenho, está tendo um planejamento para que o estado saia dessa situação. Agora, você aí de casa, o seu dever agora é ficar por dentro de tudo que o Zema diz, de todas as ações do Zema e principalmente cobrar de Romeu Zema, cobrar da sua equipe, porque essas eleições, elas deram uma mudada na história do Brasil, da história política do Brasil. Foram quebrados paradigmas incríveis, como aqui, por exemplo, né? Um cara de um partido completamente novo chegou, derrubou grandes partidos, né, que estavam dominando o cenário estadual e nacional há muitos anos. Então as pessoas estão acreditando e querendo uma nova política, uma nova postura. Então fique muito ligado nisso e cobre. Se você votou ou não no Romeu Zema, agora também é seu direito, seu dever cobrar dele. E olha, daqui a pouco, às 6h50 da noite, às 10:50, você confere a segunda parte dessa entrevista com o governador Romeu Zema no jornal Band Minas. E entre os assuntos estão os repasses que já foram feitos para os municípios, outro grande problema, um assunto muito importante, e a possibilidade de privatização da CEMIG e da Copasa. E vamos falar também aí, né, falaram nessa segunda parte sobre a necessidade de aumentar a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores. Olha só, hein? Só falamos de assuntos extremamente importantes, então não perca hoje, ainda hoje, daqui a pouquinho, 10:07 da noite. Mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um rápido intervalo agora, 4h39. Fica aí, segue com a gente até às 5, é coisa rápida, eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas, agora 4h43, 4h43. Estamos entrando naquela reta final de programa. Como o Everton gosta de falar, se tem um compromisso assim, espera mais 15 minutinhos, que aí você já vai muito bem informado. Atrase, mas chegue bem informado. E olha só, agora nós vamos te mostrar que um ex-presidiário, olha só, um ex-presidiário foi detido após fazer refém a família da esposa em Araguari, no Triângulo Mineiro. O casal estava em processo de separação, é o que eu venho dizendo sobre essa questão de não aceitar a separação. E por não aceitar, né, toda essa situação, não aceitar que a mulher estava largando dele, o homem de 37 anos ameaçou as vítimas com uma faca. A ação durou cerca de 6 horas e o caso foi encerrado na madrugada de hoje. Você está até conferindo aí na sua tela algumas imagens dele, e esta aí é a faca que foi usada no crime. De acordo com a Polícia Militar, o autor entrou na casa da mulher por volta das 11 horas da noite, procurando por ela, que não estava presente. E aí no local ele manteve o sogro, a sogra, o cunhado e o filho de reféns. As vítimas disseram que o homem não queria aceitar o fim do relacionamento. Ninguém ficou ferido, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. E a faca que foi utilizada no crime, que você acabou de conferir inclusive uma foto dela, foi apreendida e, segundo a polícia militar, o autor saiu da prisão no início deste ano. Ele foi preso por tráfico de drogas. Ou seja, quando a gente puxa a capivara do cidadão, a gente já vê também que ele é um cidadão de bem, né? Um cara trabalhador, que nunca se envolveu com nada de errado, é um cara que ajuda com o PIB, com a economia brasileira, e fazia isso através do tráfico de drogas. E agora ele está preso porque fez a família da ex-companheira, né? A companheira estava tentando largar dele, fazer a separação ali, algo completamente normal, mas como a gente sempre diz sobre essa sensação de posse, esse cidadão de bem, esse homem corajoso,
né? Acabou não aceitando e fez a família toda dela de refém. Mas que bom que a gente vem para noticiar que esse sujeito aí, que está aparecendo, pode até tirar a cara dele, já está novamente atrás das grades. Agora olha só, 8 pessoas foram presas e mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida na BR-262 de Campo Florido, também região do Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Federal, 4 veículos foram abordados, sendo em que um deles, uma caminhonete de cor branca, essa que você está vendo aí na sua tela, foi encontrada toda a droga. E olha só essa imagem, hein? É muita droga ali debaixo dos bancos, também na porta, olha ali, ó. A polícia acabou abrindo a porta dessa caminhonete, realmente todos os lados ali da caminhonete recheada de droga. O motorista de um dos carros conseguiu fugir, mas foi abordado dentro da cidade de Uberaba, com a placa adulterada para dificultar a identificação. Após a pesagem, foi constatado que mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida. Já parou para pensar quanto que o cara não fatura com 1 tonelada de maconha? Dá uma boa grana, hein? Olha, 1 tonelada de maconha. O cara, esse aí estava achando que ia se dar bem, viu? Alguns dos presos informaram que a droga teria saído do estado do Mato Grosso do Sul e teria como destino a cidade de São Paulo. Os presos têm idade entre 21 e 42 anos. 1.040 quilos, peraí, vamos lá. 1.040 quilos e 450 gramas de maconha em tabletes foram fracionados em tabletes, né? E foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Uberaba. Como eu disse, daria para fazer muito dinheiro, mas quando o dinheiro não é limpo, né? Olha aí o que acontece. Esse aí já tá com toda a droga. Foi por água abaixo o plano, né? Achou que ia se dar bem, que era o bonzão, que era o espertão, e aí se deu muito mal. Mas vamos em frente agora, 4 horas e 47 minutos. Olha, um motociclista escapou da morte hoje na rodovia Fernão Dias, em Contagem, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. A moto que ele pilotava foi parar debaixo de um carro, você vai até agora acompanhar algumas imagens, que já havia batido em outro veículo e capotado. O motociclista ficou levemente ferido e olha só a imagem do carro capotado. O motorista do carro, deste carro aí que você está vendo, ele fugiu do local e o motociclista, a gente está até vendo aí, ó, dá para ver o retrovisor, esse é o retrovisor da moto, né? Que foi atingido. A moto está ali debaixo, completamente destruída. O motorista acabou fugindo e a gente torce e sabe que ele vai ser encontrado em breve. E o motorista, menos mal, o motociclista, melhor dizendo, conseguiu escapar ileso. Mas essa imagem é muito boa, dá pra gente ter uma noção do que ele escapou, como realmente esse aí. Tem gente que não gosta de falar disso, né, de ter 2 aniversários. Mas esse motociclista aí, na BR-381, o Zé acabou de falar, inclusive, sobre esse assunto na nossa entrevista exclusiva, pode dar graças a Deus, porque esse escapou e por muito pouco. Agora, pode voltar para cá, 4 horas e 48 minutos, olha só. Um homem fica ferido em um capotamento de um caminhão na manhã de hoje, na BR-040, em 7 Lagoas, região central aqui do estado de Minas Gerais. Segundo a Via 040, a concessionária responsável por essa rodovia, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou o caminhão na altura do quilômetro 476, no sentido Belo Horizonte. A carga de equipamentos de som ficou danificada. O motorista ficou levemente ferido e foi levado para o Hospital Municipal de 7 Lagoas. Após uma lentidão de 3 quilômetros, o trânsito flui sem interdições nesta tarde. A gente está acompanhando aí então na sua tela as imagens, né, as fotos que foram registradas desse caminhão que acabou capotando aí na BR-040, na altura ali da cidade de 7 Lagoas, mas o motorista que levava aí nesse caminhão equipamentos de som teve apenas ferimentos leves. Então vamos lá? Agora olha só, 4 horas e 49 minutos. Olha só, nós vamos falar agora de um assunto interessante, porque o ano nós já passamos aí da metade, né, do mês de janeiro. Olha só, aí o ano começou, você já começou a organizar os seus documentos? Essa pergunta que eu te faço. Você gosta de organizar, comprovante de pagamentos, documentos, alguns deles
podem ser muito úteis, por exemplo, na hora da declaração do imposto de renda. O que muitas pessoas não se atentam é que guardar comprovantes pode ser válido, por exemplo, para evitar cobranças indevidas. Isso rola muito. Você vai conferir aqui comigo na tela. Eu fui fazer essa matéria com Cláudio Oshinaga. Dá só uma olhada. A Edna e o Marcos têm o hábito de guardar todos os comprovantes há 40 anos. Não deixam passar nada. Tem a de energia, a de água, cartão de crédito. Vamos guardar que uma hora vai precisar. Eu guardo até uns 3, 4 anos. Depois os mais antigos eu vou descartando. Pouca gente tem esta organização, mas olha, ter as contas e recibos guardados, seja digitalizado ou físico, pode ajudar a evitar principalmente as cobranças indevidas. No apartamento da Tayane, são só 2 caixas para guardar a papelada, mas podia ser muito mais. É que de 2 anos para cá, ela decidiu digitalizar praticamente tudo. Começou com os principais comprovantes de pagamentos, depois as notas fiscais, documentos. Primeiro é espaço físico, né? Eu moro em apartamento. A gente não tem espaço físico para guardar tanto papel. A segunda foi a facilidade, né, de achar os documentos, onde a gente vai, traz um comprovante de pagamento. Desde 2009, dá para substituir boa parte das contas por um único documento, a quitação anual de débito. Isso é um dever legal da empresa, que deve enviar para o consumidor no mês de maio a quitação anual do ano anterior. Caso a empresa não envie, o consumidor deve solicitar por escrito e anotar o protocolo. É lei e caso a empresa não a cumpra, recomenda-se procurar o PROCON. Outra dica importante, não há necessidade de deixar comprovantes guardados por décadas, já que eles perdem a validade com o tempo. Um produto ou uma compra que o consumidor fez, ele deve guardar essa nota fiscal no prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional para uma reclamação. Em relação aos tributos, há uma prescrição diferente, que é um crédito tributário. Então é recomendável guardar todo o pagamento de tributo pelo prazo de 10 anos. Tá aí as dicas da doutora Lília, e olha só, eu não sei você aí de casa, eu particularmente não vou mentir, eu nem conhecia essa história de quitação anual de débitos. Realmente é um negócio que não é muito conhecido, mas ele é muito interessante. Porque para você evitar uma cobrança indevida, de repente, pode acontecer, a empresa pode errar, né? Todo mundo erra, a empresa pode errar também. De repente cobrar por uma conta que você já pagou. E todas as empresas, elas são obrigadas, é lei. Elas têm que cumprir, elas têm que mandar todo mês de maio essa quitação anual de débito. Você já recebeu alguma na sua casa? Porque eu nunca nem vi. A gente não conseguiu nem filmar uma quitação anual de débito para colocar na matéria. Mas ela existe, é lei, né? Ela acaba substituindo, ao invés de ser, por exemplo, conta de água, ao invés de você pegar as 12 contas de água do mês e deixar guardada, você pode só pegar essa quitação anual de débitos, que ela já fica referente a todas as cobranças. Agora, é claro que se você quiser guardar tudo, pode guardar também, que está no seu direito. Você viu as nossas 2 personagens, cada uma guarda de um jeito, né? Uma acaba optando por digitalizar, faz a digitalização ali de todo o material, guarda tudo no computador, o que é uma boa ideia, e já a dona Edna, ela acaba guardando os papéis mesmo, né? Chega a conta ali na casa dela, ou ela imprime essa conta e ela guarda. Vou até aproveitar rapidinho aqui para mandar um abraço lá para a dona Edna, foi muito bem, a gente geralmente é muito bem recebido, né? Na casa de todo mundo, mas a dona Edna, olha, preparou um cafezinho lá especial, um café, um bolo, tinha refrigerante, olha, pena que você é rápido, né, dona Edna, mas numa próxima a gente volta aí para alongar um pouquinho mais esse papo. Mas olha, agora 4 horas e 54 minutos e pra gente finalizar aqui o Brasil Urgente Minas, chegou a hora da gente conferir quem tá ligado, quem ficou com a gente desde as 4 horas da tarde. Olha, tem muita mensagem de Belo Horizonte, do interior do estado. Olha só, a Jordânia de Juiz de Fora mandou a sua mensagem, o Henrique de Ouro Fino, o Mazinho de Pirapora, o Washington, nosso compadre Washington de Pará de Minas, o Eustáquio de Itabira, o Valério de Sete Lagoas, a Adriana de Montes Claros, a Regina Célia de Itaúna, olha só, da região metropolitana, como eu disse, região metropolitana, todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas. O Leandro Barbosa de Igarapé mandou seu recado, mandou seu abraço. O Arthur Aguiar de Santa Luzia, a Elaine de Nova Lima, o Ademar de Betim, Fabiano de Berité,
Kennedy de Ribeirão das Neves, o Ismar de Pedro Leopoldo e aqui da nossa querida Belo Horizonte, o Geraldo do bairro Sion, a Maria Eduarda do bairro Serra e uma infinidade de gente que mandou mensagem. Você que não participou, mas ficou aqui com a gente, aquele abraço de toda a equipe do Brasil Urgente Minas. E olha só, a gente vai ficando por aqui. Você confere agora as notícias do Brasil, as principais notícias, né, do Brasil, de todo mundo, hoje com o Joel da Atena. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Um abraço e até mais.